Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Pessoal, como não deu tempo da gente terminar o conteúdo na semana passada sobre neurofisiologia da micção, eu vim aqui hoje para a gente resolver essa deficiência, para a gente conseguir fazer esse conteúdo com vocês, para vocês não irem embora do curso sem conhecerem esse conteúdo que é bastante importante e complexo, tá? A ideia desse vídeo é a gente explicar para vocês como é que funciona realmente a neurofisiologia da micção e os tratamentos para desordens de micção eu vou colocar em texto para vocês porque é mais fácil de pegar dose, droga, sem ser por palavra falada, mais fácil pegar pelo texto escrito. Aí vocês podem pegar a dose e os tratamentos lá, tudo bem? Qualquer paciente com lesão no sistema nervoso que a gente atender, ele pode estar sujeito a ter uma alteração da micção, ok? Então é sempre importante que essa avaliação conste na anamnese. É importante que a anamnese questione o proprietário de: esse animal está urinando, sim ou não? Se está urinando, a micção é normal, o jato é contínuo, normal, ele urina sozinho, ele programa a micção ou ele está urinando quando ele é pego no colo, alguma coisa assim, tá? A gente nunca pode se conformar só com a informação do proprietário. A gente sempre tem que ir lá no abdômen do animal, palpar a bexiga, onde a gente pode encontrar duas apresentações possíveis. Ou uma bexiga distendida e flácida, certo? Ou uma bexiga distendida e retensiva, uma bexiga difícil de esvaziar, certo? No caso, ela tá cheia. Ou a gente pode encontrar uma bexiga vazia também no momento do exame e ter que esperar um pouquinho mais para fazer a avaliação. Quanto aos componentes anatômicos da micção, a gente tem que elencar primeiramente a bexiga, que nada mais é do que um órgão muscular, cujo principal músculo é o músculo detrusor, e esse músculo detrusor é um músculo que em fase de armazenamento de urina, ele está relaxado, ok? E ele só aumenta de tônus na hora do esvaziamento da urina, do esvaziamento da bexiga, ok? Além disso, a gente tem que elencar os esfíncteres uretrais, tanto interno quanto externo. O interno é composto por musculatura lisa e ele fica com o tônus mantido o tempo todo, tá? Ele fica segurando a saída da urina de dentro desse órgão que é a bexiga. E o externo, que é formado por musculatura estriada. É o externo que a gente consegue acionar voluntariamente quando a gente decide que vai fazer xixi. A mesma coisa dos nossos animais. Quando ele decide que é o momento da micção, ele está sentindo a bexiga cheia, repleta, ele vai até o lugar apropriado, que ele julgou apropriado, e lá ele vai acionar voluntariamente a musculatura estriada ali do esfíncter uretral externo, que vai se relaxar e permitir a saída da urina. Ou seja, a pressão exercida pelo detrusor lá na bexiga vai ser maior do que a pressão do ósseo uretral externo aqui fora e vai acabar escoando a urina para fora. Nessa imagem, vocês podem ver então a ponte, tá? Onde fica o centro de controle da micção aqui, pontinho. Na letra B, vocês podem ver a emergência do nervo hipogástrico, tá? Tanto a parte que inerva o músculo detrusor, quanto a parte que inerva o ósseo uretral interno, ou o esfíncter uretral interno. Em C, vocês podem observar o nervo pélvico, tá? Que ele também vai inervar o detrusor aqui e a função dele ocorre no momento de esvaziamento da bexiga, tá? Em D, vocês podem observar o nervo pudendo que inerva o ósseo uretral externo. As desordens, então, da micção, elas se caracterizam justamente pela ausência de uma alternância normal entre o acúmulo e a eliminação da urina, ou seja, uma discrepância entre a fase de enchimento e a fase de eliminação da urina, tá? A retenção excessiva constitui, em poucas horas, um perigo sério para o animal. Em poucas horas, esse animal pode ter refluxo da urina, desenvolver uma pielonefrite, desenvolver hidronefrose. Essas coisas são muito indesejáveis, sem contar que se existe consciência, percepção da repressão vesical, a angústia e o desconforto é muito grande para o animal. Nessa outra figura, a gente já pode ver algumas outras estruturas. Por exemplo, a gente pode observar em quais regiões acontecem a emergência dos nervos que eu disse para vocês que existiam e que eram responsáveis pelo controle do armazenamento e eliminação da urina, tá? O nervo hipogástrico, o nervo pélvico e o nervo pudendo.
O nervo hipogástrico, por exemplo, nos cães ele parte de L1 a L4, na verdade o núcleo desse nervo nasce em L1 a L4, no sistema nervoso central, e seus axônios correm pelo sistema nervoso periférico em direção à bexiga e o ósseo uretral externo, ok? Isso nos cães, L1 a L4 nos cães. Já nos gatinhos, essa região é L2 a L5, tá? Essa emergência nervosa hipogástrica acontece em L2 a L5 nos gatinhos. Os nervos pélvico e pudendo, eles estão localizados nos segmentos sacrais da medula espinhal, entre S1 e S3, ok? O nervo pélvico ele tem um componente aferente e um componente eferente motor. O nervo pudendo igualmente, um componente aferente e um componente eferente motor. Tá? Se vocês observarem nessa figura, o nervo pélvico, a porção aferente do nervo pélvico, é o neurônio que leva a informação da repressão vesical lá para a ponte, e a ponte vai comunicar ao cérebro que a bexiga está repleta. Ou seja, a ponte ainda é subcortical, a ponte ainda não descreve a consciência da sensação, da necessidade de urinar, tá? Mas chegando ali na ponte, ela leva para uma radiação, ela leva um axônio lá para cima que conta para o córtex que esse animal está com a bexiga repleta e precisa esvaziar a bexiga. Tá? Aí o animal procura o local adequado para fazer xixi, ou a gente mesmo, né? Vocês já tiveram essa sensação de eu preciso agora fazer xixi, minha bexiga tá cheia. Isso é a consciência, essa consciência a gente toma depois que o nervo pélvico leva essa informação até a ponte e a ponte manda essa informação para o córtex. Observem ainda nessa figura o nervo pudendo, tá? Aqui a emergência do nervo pudendo que eu estou explicando para vocês, tanto a porção aferencial quanto a eferencial. Se vocês repararem, a porção aferencial e a eferencial se unem como se fosse um reflexo segmental daqueles que a gente aprendeu na medula espinhal. Isso serve para assegurar uma boa continência, tá? É um reflexo que mantém durante a fase de preenchimento vesical a contração do esfíncter externo, tá? Que é composto por musculatura estriada, aquela que é de controle voluntário. Mas enfim, esse segmento ele mantém essa musculatura fechadinha, esse esfíncter fechadinho. Os receptores desse reflexo estão situados no próprio esfíncter e eles captam esse aumento progressivo da pressão dentro da bexiga, tá? E essas fibras ascendem ao longo do nervo pudendo para penetrar nos segmentos medulares sacros e realizar sinapses com neurônios motores. E através do mesmo nervo pudendo eferencial agora, mantém a contração desse esfíncter uretral externo. Nesse esfíncter, também projetam-se aferências que têm a missão de mantê-lo fechado, inclusive no caso de aumentos súbitos de pressão abdominal, tá? Como tosse, espirro, risada muito forte, tá? E é esse mecanismo que falha quando acontece daquelas senhorinhas, velhinhas, que elas começam a perder o xixi, quando dá uma risada mais forte, quando dá um espirro, alguma coisa assim. Essa é a incontinência da velhice, é justamente esse tipo de musculatura que não está fazendo a sua função ideal, tá? E o controle voluntário da micção, ele se realiza também por meio dessas vias córtico-espinhais, que atuam sobre os neurônios motores do nervo pudendo, inibindo-o no momento da micção, tá? Então, é através do nervo pudendo que chega a informação lá pro ósseo uretral externo, pro esfíncter uretral externo, de que ele pode se abrir para a micção, tá? Que o momento da micção chegou. Agora, a gente já tem os elementos necessários para a gente entender o que as lesões no sistema nervoso podem fazer com a capacidade do animal de urinar, ok? Por exemplo, eu gostaria que vocês imaginassem o que aconteceria se houvesse uma lesão entre S1 e S3 num cão ou num gato, ok? No segmento medular sacro, né, S1, S3, o que tem ali naquela região que a gente já viu, tá? Tem a emergência do nervo pudendo e do nervo pélvico, ok? Essas lesões, então, elas promovem a diminuição ou ausência da contração do músculo detrusor pelo acometimento do nervo pélvico, certo? Ou seja, a gente diz que faz uma hipotonia do músculo detrusor. Então, a gente também consegue observar uma hiporreflexia do detrusor, ele não responde mais à repressão. Se por acaso a bexiga está repleta, ele não inicia o reflexo de contração, entendeu? A gente pode verificar também que quando o detrusor ele tá flácido, o detrusor é incapaz de promover o início da micção,
Por mais que o esfíncter esteja flácido também, que é o que vai acontecer pelo acometimento do nervo pudendo, a gente não consegue iniciar uma micção contínua, ou seja, a organização de um jato contínuo de urina que vá fazer o esvaziamento total dessa bexiga. Certo? Então, o que aparece de sinal clínico geralmente é uma bexiga distendida, que é facilmente esvaziada com a compressão manual e que a manifestação mais frequente é um gotejamento de urina o tempo todo, tá? Assim, ou por uma grande parte do dia, enquanto essa bexiga tá repleta. Ok? Mas principalmente na clínica vocês vão palpar uma bexiga quando tá cheia, grandona, fácil de esvaziar, ou seja, você vai sentir ela flácida na mão e ela vai estar fácil de esvaziar, ok? Como a gente trata isso? Depende, na verdade, do problema, tá? Se você tem um problema compressivo na região, talvez seja o caso de tirar a compressão ali da região. Se você tem um tumor, alguma coisa ali naquela região promovendo um problema, que o tumor também seria um compressivo, talvez é o caso da gente pensar em tirar esse problema. Além disso, a gente tem que tentar esvaziar a bexiga sempre que possível, para evitar esse gotejamento e deixá-la o mais vazia possível, tá? O tratamento medicamentoso, ele se baseia em aumentar o tônus da musculatura detrusora, porque não dá para aumentar o tônus do esfíncter, entendeu? E se aumentar o tônus do esfíncter, vai ficar mais difícil ainda de esvaziar, certo? Não dá pra gente mexer no esfíncter, então a gente vai ter que mexer no detrusor. Então, o tratamento pro detrusor geralmente é um colinérgico, tá? Como, por exemplo, o Betanecol, que tá um pouco difícil de encontrar, mas em alguns lugares ainda se encontra. O protocolo dele tá certinho, tá bonitinho, tá feitinho na aula que a Luana mandou pra vocês. Tudo bem? Então, se vocês precisarem da dose, vá lá, que é mais fácil do que eu ficar colocando dose num texto falado, ok? Que mais a gente poderia fazer aqui nessa situação? Se por acaso esse animal ele estiver gotejando muito e a cauda desse animal ela ficar com problemas dermatológicos ou ficar úmida o tempo todo, começar a ter feridas na pele constantes, seria talvez o caso de amputar essa cauda. Por quê? A cauda, com essas infecções frequentes, ela pode desenvolver uma osteomielite, ou ela pode levar a infecção para a cauda equina, uma lesão que seja persistente, tá? Uma infecção que seja persistente. Então, não convém manter uma cauda assim, se por acaso ela estiver sofrendo demais com a incontinência do animal, tá? Manter o animal de fraldinha e sempre pensar que essas lesões nessa região vão dar esse tipo de sinal clínico. Não importa a etiologia da lesão, importa que nessa região o sinal clínico vai ser a bexiga fácil de esvaziar com gotejamento, ok? Agora, eu queria que vocês pensassem no caso de uma lesão entre a ponte, lá no encéfalo, e a L7 na medula lombar, tá? Que seriam, então, lesões de neurônio motor superior para a bexiga, concordam? Certo? Nesses casos, então, o que se apresenta como sinal clínico é uma retenção urinária, devido à interrupção das fibras que fazem o reflexo detrusor, ou seja, uma arreflexia do detrusor, ok? Além disso, a interrupção das fibras do neurônio motor superior pode causar uma falta de controle inibitório no esfíncter externo, tá? Que ele pode ter um tônus aí normal ou aumentado mais comum, ou seja, ele fica mais apertado. Então, a gente fica com uma bexiga mais difícil de esvaziar. Então, o que a gente geralmente vê no consultório é uma bexiga cheia, difícil de esvaziar. Quando a gente palpa, é difícil de esvaziar. É difícil e tem que tomar cuidado. Não pode se esforçar muito, porque a gente pode promover uma ruptura iatrogênica da bexiga se a gente apertar demais ali, porque o esfíncter tá bem apertado, ok? Tem também que tomar cuidado com o proprietário. Não dá para ensinar o proprietário a esvaziar na mão essa bexiga. Geralmente a gente não consegue fazer isso, tá? Porque ela fica realmente uma bexiga sensível e se apertar pode romper. E geralmente a gente tem que manter esse animal sondado, ok? Dá para imaginar já que é uma apresentação bem grave, porque é justamente o que a gente não quer, uma coleção de urina ali presa dentro da bexiga, sem escoar. Ou você bota uma sonda nesse bicho, ou ele vai para casa de que forma. Então, geralmente, o tratamento dessa situação aqui é eliminar a causa. A gente tem que se preocupar em eliminar a causa, certo? Se por acaso for um disco,
opera. Se por acaso for um tumor, vê se dá para tirar. Se for uma fratura, tenta estabilizar e ver se descomprime. Entendeu? O objetivo é tratar o que levou a esse sinal clínico, ok? Na minha experiência, os animais que ficam com problemas vesicais ou incontinência ou retenção, eles são mais eutanasiados do que os animais que não ficam, tá? Não andar, às vezes, não é tão grave quanto depender do proprietário para urinar ou ficar perdendo xixi por aí, tá? Para o proprietário. Geralmente isso leva à eutanásia com muita frequência. Então, a gente sempre tem que pensar em esvaziar essa bexiga pelo menos 3 vezes ao dia. Não pode deixar essa bexiga encher demais, tudo bem? Porque senão a própria bexiga vai acabar fazendo um rompimento das fibras do detrusor, que é uma situação que dificilmente torna o animal aceitável para o proprietário, certo? O tratamento, então, ele se baseia em relaxar a musculatura lisa, tá, do esfíncter interno. Você pode fazer isso com acepromazina ou prazosina. O protocolo também tá direitinho lá na aula da Luana, ok? E também você pode tentar aumentar a capacidade de contratibilidade da musculatura do detrusor, tá? Colocando, por exemplo, betanecol ou metoclopramida no protocolo também. Também tá bem descrito lá na aula da Luana, é só voltar lá e buscar, tudo bem? Bom, pessoal, é isso. Eu espero tê-los ajudado com a compreensão da neurofisiologia da micção. Como eu disse para vocês, esse era o principal foco. Qualquer dúvida eu estou à disposição, é só falar comigo, tudo bem? Grande abraço.